todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo. Parece aquele olhar dos seus lábios. Vai ficando de olho. Um bom dia para todos, bem-vindos, irmãos e irmãs. Estamos dando início nesta manhã à coletiva de imprensa de abertura da 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica, que tem este ano o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e como lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Somos a Arquidiocese de Campinas, em comunhão com toda a igreja, também com o CONIC, realizando neste tempo da Quaresma a campanha da Fraternidade Ecumênica. Quero acolher, em primeiro lugar, e dar as boas-vindas ao nosso arcebispo, Dom João Inácio Miller, que preside esta coletiva de imprensa, acolher nosso vigário-geral, Monsenhor José Eduardo Meschiati, também compõe a mesa, o cônego Cláudio Zacaria Menegazzi, da coordenação de pastoral da nossa Arquidiocese de Campinas, e a Vera Úrsula Casarim, também responsável pela equipe da campanha da Fraternidade em nossa Arquidiocese. Acolho o Padre Norberto, porta-voz da Arquidiocese de Campinas, Padre Paulo Emiliano, assessor eclesiástico da Pastoral da Comunicação. Eu sou o Padre Fábio, assessor eclesiástico de imprensa. Acolhemos a todos que nos acompanham pelos veículos de comunicação, pelos canais
no YouTube, no Facebook, das nossas páginas da Arquidiocese de Campinas, e aqueles veículos de imprensa que aqui se fazem presentes. O Correio Popular, seja bem-vindo, a nossa Rádio Brasil, AM 1270, também a TV Século XXI, obrigado pela presença dos senhores e das senhoras. Também o apoio técnico do João Costa, da Sandra, do Maurício Aoki, que nos auxiliam nesta manhã, bem como os funcionários da nossa Cúria Metropolitana e do Centro Pastoral Pio XII. Para iniciarmos, então, esta coletiva de imprensa, eu passo a palavra ao nosso arcebispo, Dom João Inácio Miller. Apenas antes, gostaria de lembrar a todos que nós aqui estamos seguindo os protocolos de segurança, protocolos sanitários, com o distanciamento, o álcool em gel, aqueles que aqui estão presentes todos de máscara. Dom João, queremos ouvir as suas palavras nesta manhã. Paz e bênção a cada uma. Faço minhas palavras de saudação do Padre Fábio, inclusive ao meu vigário geral, que todos se sintam saudados, agradecidos pela presença, por este momento evangelizador para o qual nós nos reunimos nesta manhã, de abertura deste período de Quaresma e também da campanha da fraternidade em sintonia com a nossa Igreja do Brasil, em sintonia com a CNBB, em sintonia com o CONIC. Senhor bom Deus, derramai sobre nós o vosso Espírito, o Espírito Santo, para que nós tenhamos cada vez mais um coração conforme o coração vosso, que nós tenhamos cada vez mais a sensibilidade que o vosso Filho teve ao andar conosco neste mundo, em meio a tantas controvérsias. Que nós tenhamos um coração evangelizado. Dignai-vos nos acompanhar nas meditações sobre a campanha da fraternidade neste ano de 2001. E dignai-vos, Senhor, abençoar todas as pessoas que nos acompanham neste momento, todos os profissionais de comunicação que também nos visitam nesta manhã. Amém. Eu rezo a oração que vai ser muito rezada este ano em todo o Brasil, pelas igrejas do CONIC, a oração desta campanha da fraternidade, que é muito bonita. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Então, nós já escutamos sobre a campanha, sobre o tema e o lema. Então, eu vou partilhar uma pequena meditação de introdução, depois os demais farão uso da palavra. Várias pessoas, entre estas pessoas, bispos, já escreveram sobre esta campanha da fraternidade. Neste ano, a Igreja nos chama a atenção para o diálogo e a unidade em Cristo. Diálogo é falar, é ouvir com reverência. A Igreja dá um passo profético, eu diria,
propondo este tema e esta campanha, junto com o CONIC. Quando a gente fala CONIC, nós estamos juntos, não precisa dizer CNBB e CONIC. CONIC. Nós estamos com a CONIC. Por isso que o texto proposto é também nosso. Então nós fazemos a campanha da fraternidade este ano de forma ecumênica, mostrando que é a primeira a esforçar-se no diálogo com o diferente. Nós queremos sim assumir diálogo com o diferente. Sabemos estabelecer diálogo com o diferente era a maneira de Jesus evangelizar. Alguns exemplos. Senta-se com a samaritana à beira do poço de Jacó. Aproxima-se da mulher que seria apedrejada por ser encontrada em flagrante adultério. Chama Mateus, um pecador público, para segui-lo. Pede para fazer a refeição em casa de Zaqueu, o pecador. Ensina que não veio para os sãos, mas para os enfermos, que não veio para os justos, mas para os pecadores. Ensinou a ir ao encontro da ovelha perdida e carrega-se da ovelha perdida. Na hora de sua morte, acolhe o ladrão no paraíso. A unidade não está naqueles que pensam igual ou diferente de mim. A unidade está em Cristo. Ele fez e faz a unidade. A doutrina é importante para compreendermos a nossa fé. Porém, não podemos ficar só na doutrina, pois tem muitos católicos, doutrinados, mas não evangelizados. No tempo de Jesus, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, sabiam de cor a lei, o Antigo Testamento, mas estavam fechados ao espírito da Sagrada Escritura. O Evangelho deve nos tornar mais humanos e santos, pessoas que trazem o jeito de Deus em seu viver. A doutrina pela doutrina pode fechar o nosso coração e nos tornar conhecedores orgulhosos e donos da verdade, como o fariseu, que rezava diante do altar e desdenhava o publicano que rezava de joelhos, reconhecendo o seu pecado. Nesse sentido, o teólogo doutor em teologia e também o secretário da CNBB, Dom Joel Portela, ele afirma nesse sentido em relação a esta campanha da fraternidade, não basta não cometer o mal, é preciso ostensivamente praticar o bem e com isso atrair outras pessoas para a mesma atitude. Nós não podemos nos fechar numa nuvem, numa bolha. Jesus não fez isso. Jesus sempre caminhava e sabia olhar, sabia com dignidade, com respeito, conversar com todos e caminhar com todos, mesmo pessoas que pensavam bastante diferente do que ele, que tinham uma vida bastante diferente daquela que ele nos trouxe do Pai. Dom Pedro de Brito, arcebispo de Palmas, ele escreveu um belo artigo publicado no site da CNBB, onde ele chega a uma certa altura a dizer: o diálogo é o coração desta campanha da fraternidade. E o que estamos assistindo, quase que passivamente, é falta de diálogo. É a preocupação de nós nos perdermos no periférico, eu diria, quando nós não somos capazes de dialogar com qualquer pessoa. Eu sempre admirei e admiro São Francisco de Assis. Ele, em um tempo em que a igreja da época, em 1220, fazia cruzadas contra os muçulmanos,
ele foi dialogar com o sultão Malek el-Kamil. E ele trouxe depois para dentro da vida dos frades exemplos que ele pegou da religiosidade dos muçulmanos. Ele ficou muito impressionado, como Muezzin, que chamava 5 vezes por dia os muçulmanos à oração. Ele trouxe isso para dentro. E depois, a partir disso, ele também escreveu uma carta aos governantes dos povos, falando disso também. O cardeal Dom Odilo, arcebispo metropolitano de São Paulo, ele diz: por favor, não podemos esquecer o foco. Cristo é nossa paz. Então aqui, eu não quero esquecer o foco, e também peço que nós aqui na nossa arquidiocese não esqueçamos o foco desta campanha, que é Cristo, e Cristo nossa paz. E o nosso Papa Francisco, em sua mensagem para esta quaresma, ensina a receber com o coração aberto o amor de Deus, que nos transforma em irmãos e irmãs em Cristo. A campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano quer, através do diálogo amoroso e do testemunho da unidade na diversidade, inspirado no amor de Cristo, convidar nossas comunidades de fé e pessoas de boa vontade a pensar, avaliar e identificar caminhos para a superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual, para sermos testemunhas do diálogo como um compromisso de amor de quem ama. E esta frase é de São João Paulo II, na carta encíclica Ut Unum Sint. Qual é o apelo? Eu me pergunto, qual é o apelo? Cristo é a nossa paz e suas ações nos inspiram a concretizá-la por meio do nosso testemunho de vida, comunhão na gratuidade do amor de Deus que acolhe e perdoa. Paz significa tanto superação das violências e das discriminações quanto a plenitude da vida, consequência de relações equânimes entre o ser humano e a natureza, o ser humano e seus semelhantes, e o ser humano e Deus. Isso significa que Cristo garante um modo de vida em fraternidade e família. Terminando, a campanha da Fraternidade de 2021 chama a todos para crescermos na unidade e no diálogo fraterno. Essa campanha da fraternidade será feita por nós, que buscamos dialogar olhando para Jesus, que fez uma unidade do que era dividido. Digo, pois, vamos apoiar, participar e assumir esta campanha da fraternidade como um dom de Deus para este tempo polarizado e difícil em que vivemos. Sejamos crescidos na fé, discípulos missionários de Cristo. Obrigado, Padre Fábio. Nós agradecemos Dom João Inácio, nosso arcebispo, pela abertura e introdução àquilo que nós vamos refletir durante todo este tempo da quaresma na campanha da fraternidade. Também por nos motivar mais uma vez ao diálogo, que é o coração desta nossa campanha da fraternidade ecumênica. Saudamos a todos aqueles, em torno de 110 pessoas, que agora acompanham ao vivo esta transmissão, pelo Facebook e pelo YouTube de nossa Arquidiocese de Campinas. Passo a palavra ao Monsenhor José Eduardo Meschiati, que é o vigário-geral da Arquidiocese de Campinas, que fará uma introdução ao ver do texto base proposto para esta campanha. Nossa saudação a Dom João Inácio, nosso arcebispo, a todos aqui presentes, os padres, os leigos, os membros da imprensa. Saudação também àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Todos sabemos que desde 1964 a campanha da fraternidade acontece na Igreja do Brasil. É uma proposta de pauta para a sociedade brasileira. Acho que essa é a grande importância, né, hoje da campanha da fraternidade, além de seus objetivos, mas podemos dizer assim, uma vez por ano, a igreja, e neste ano as igrejas reunidas,
conseguem propor uma pauta ao poder público, à sociedade, aos segmentos. Isso é muito importante. A campanha da fraternidade, uma vez por ano, toma cena na vida política, na vida social brasileira e propõe uma pauta de discussão, uma pauta de reflexão. Desde os anos 1980, havia um desejo de que a campanha se expandisse, que fosse feita com a parceria de outras igrejas irmãs, e esse sonho se concretiza somente no ano 2000, na iminência ali da entrada do novo milênio. Então, pela primeira vez, no ano 2000, a Igreja Católica, através do CONIC, sendo membro do CONIC, consegue que outras tradições religiosas venham a participar juntas da campanha da fraternidade. Então, naquele ano 2000, a proposta foi dignidade humana e paz para que tivéssemos um novo milênio sem exclusões. Depois, no ano 2005, pela segunda vez, as igrejas se reúnem e conseguem realizar juntas, mais uma vez, a campanha da fraternidade, com a temática da solidariedade, da paz. Foi uma contribuição, sobretudo, a discussão era o desarmamento naquele momento, e a campanha da fraternidade, as igrejas conseguem se colocar a favor da vida, contra a política do desarmamento. Foi um momento muito importante de união das igrejas naquele ano 2005. Então, tendo a paz como horizonte. 2010, mais uma vez, pela terceira vez, as igrejas se reúnem para juntas fazer a campanha da fraternidade, com a preocupação de uma economia voltada para a vida. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa foi a reflexão colocada para a sociedade brasileira. Aí a questão da pobreza foi colocada, uma economia que deveria ser voltada para o bem comum. Questionou, inclusive, teologias da prosperidade proposta por algumas tradições religiosas. Então, foram passos importantes. 2016, a quarta vez que as igrejas conseguem se reunir para a realização da campanha da fraternidade, inclusive com a participação daquela instituição da Alemanha, Miserior, que é uma agência católica de fomento às iniciativas, sobretudo as igrejas do terceiro mundo. Então, aí foi o tema da casa comum, nossa responsabilidade, com a preocupação com o ambiente, com o desmatamento, com o saneamento básico, com a água, com políticas, e fez apontamentos bem certeiros, se colocando contra a privatização da água, a privatização do saneamento. Essas foram bandeiras assim levantadas pela campanha da fraternidade, e que também veio num fluxo a Laudato Si, a encíclica que o Papa Francisco escrevia naquele momento. Então, parece que numa feliz união de ideais, de propostas, então a questão da ecologia é colocada como pauta na Igreja do Brasil. Isso para dizer, Agora, pela quinta vez, ano de 2020, as igrejas novamente se reúnem para juntas realizar mais uma campanha da fraternidade, olhando para este cenário que nós vivemos hoje, já de alguns 2, 3 anos, ou um pouquinho mais, uma sociedade dividida, polarizada, em termos políticos, em termos de visão de economia, uma sociedade polarizada até em termos religiosos. Então, olhando para esta sociedade polarizada, as igrejas vêm propor o diálogo como resposta amorosa e compromisso. Se o mundo é polarizado, nós vamos assumir um compromisso de um diálogo amoroso. E rapidamente, então esse é o grande objetivo da campanha, a campanha propõe ainda, é preciso redescobrir a força, a beleza do diálogo, denunciar as diferentes violências, contribuir para que possamos superar desigualdades, animar o encorajamento de ações concretas, fortalecer a convivência ecumênica, interreligiosa,
estimular o diálogo dentro, inclusive, das nossas comunidades e para a sociedade, como convivência fraterna, e compartilhar experiências concretas de diálogo. De uma forma assim, bem breve, o texto base, né, que está organizado naquela pedagogia do ver, julgar e agir, o ver da campanha, ele é marcado neste ano pela pandemia. Foi um fato novo que entrou no mundo inteiro, né? Então, essa pandemia também influenciou a construção desse texto, e ele é um dos primeiros pontos que aparecem aqui. Diante da pandemia, olhamos para esta pandemia que vem nos ensinar que, diante de um momento tão grave, nós precisamos valorizar a cultura do encontro, a celebração, as cirandas, o cartaz, né? Ele vai mostrar a ciranda, e uma ciranda aberta, não é uma roda fechada. A ciranda está aberta, a roda está aberta para que outros continuem entrando nessa roda, nessa celebração da vida. E nos provoca, sobretudo, a pensarmos a partir da pandemia, situações que vivemos ao longo deste ano, o negacionismo da ciência, muitas vezes o desencontro de ações práticas, públicas dos governantes em vista de combatermos a pandemia. E depois ainda o texto faz um olhar sobre a violência que está aí estampada no nosso mundo, sobretudo a violência contra a mulher, a violência, inclusive, o texto faz um destaque para as empregadas domésticas, que em muitos lugares não puderam parar de trabalhar ao longo de toda a pandemia, expostas naquele início, né? O texto, então, uma violência contra a mulher trabalhadora, muitíssimas delas sem os direitos, sem carteira assinada. Ainda faz um olhar sobre a violência aos negros, um olhar sobre a violência a grupos. Ele cita aqui aquela comunidade LGBT, ao longo das suas lutas, do seu posicionamento, tem sido vítima crescente violência desde 2012. Observa-se uma crescente violência a esse grupo. Então a igreja também faz um olhar de misericórdia para esse grupo, não apoiando necessariamente a sua pauta, as suas bandeiras, mas a igreja, com todo esse olhar da violência, quer dizer, ninguém pode sofrer violência pelo seu jeito de ser, pela sua forma de pensar, pela sua forma de atuar na sociedade. Todas as pessoas têm o direito de se expressarem e precisam ser respeitadas na sua forma de ser, na sua forma de se expressar. Penso que, em linhas gerais, o texto faz esse olhar sobre a nossa realidade. Obrigado, Monsenhor José Eduardo. Nós passamos agora, então, a palavra ao cônego Cláudio Menegazzi, que fará, a partir do texto base, alguns apontamentos do julgar. Lembramos aos veículos de imprensa que aqui estão, que ao final das explanações teremos o tempo, então, para as perguntas de uma única vez. Um bom dia para todos, irmãos e irmãs aqui presentes, e a todos também que nos acompanham pelas redes sociais, né? O texto base da campanha da fraternidade desse ano, né, como o Monsenhor Eduardo falou, é a 5ª campanha ecumênica. Ele não é tão longo quanto outros textos que nós tivemos oportunidade, mas a segunda parte, que trata justamente desse julgar, do iluminar, inclusive ele fala, né, da primeira parada, que é o ver, a segunda o julgar, a terceira parada o agir, é um pouquinho extenso. Eu procurei assim fazer uma síntese, lembrando que todo esse momento do texto está no horizonte de compreensão e sentido da fé. Então a minha fala toda está imbuída dessa perspectiva da fé, e dizendo fé aqui, a fé em Deus e da nossa esperança com Deus e nele, né? Interessante que ele, logo no início, ele fala sobre a paz romana,
que o Império Romano apresentava na extensão de todo o seu território, essa paz que no fundo seria para manter a ordem, garantir a disciplina do Império, os direitos, mas que no fundo era uma paz apenas no nome, porque o Império Romano mantinha mecanismos que acabavam sustentando a desigualdade, a violência. A prova é que qualquer grupo, qualquer pessoa que fosse defender os direitos de toda a população, a vida, a dignidade humana, que contrariasse alguma coisa ligada aos interesses poderosos do império, essa pessoa era perseguida, morta, eliminada. Então, essa paz romana que o texto apresenta, para assegurar a lei e a ordem, no fundo, era uma fachada acobertando as lutas sociais e populares daquele tempo. Isso tudo vai estar relacionado porque Jesus, quantas vezes, na defesa da vida, ele esbarrou e vai acabar sendo vítima dessa própria paz romana muito falsa. Havia também vários grupos religiosos, como sabemos naquele período, depois com os cristãos, que eram vindos do judaísmo, e grupos não cristãos de outras etnias, culturas e religiões, que eram chamados os gentios ou os pagãos. Então havia uma diversidade de ideias, de práticas religiosas, de culturas, uma cultura muito diversificada. E podemos dizer aqui uma semelhança muito grande com os nossos tempos. O texto fala dos muros. Aí eu fui elencando até um pouquinho quantos muros que ele apresenta. O muro da intolerância, o muro da inimizade, de divisões, racismo, preconceitos, violências, muro de desigualdades sociais e econômicas, muro da dominação e exploração do povo e também muro do ódio. E a prática de Jesus e o seu evangelho, a sua vida, vão exatamente de forma contrária a esses muros. Jesus vai construindo pontes a partir do seu amor e de atitudes concretas, dentre as quais o Dom João tão bem lembrou aqui. Então, a compaixão, a fraternidade, Jesus manifesta tolerância, acolhida e inclusão, graça e misericórdia. Jesus promove a convivência entre as pessoas, a acolhida, a inclusão, o diálogo em toda e qualquer situação, inclusive a resistência profética do povo quando era dominado, espoliado. Enfim, Jesus é o grande promotor do amor e da paz. E os cristãos foram assimilando essa maneira de viver de Jesus. Então, um novo modelo e sentido de vida que não se orientam mais pela violência, pelas exclusões e discriminações. Os cristãos se colocam numa postura de aceitar e viver o Evangelho como derrubar muros e construir pontes. Pontes de comunhão, de amor, de acolhimento e perdão. Vale aqui lembrar que o Império caminhava numa outra direção. O Império Romano com aqueles que eram os imperadores. O texto até cita um exemplo no ano 68, evidentemente depois de Cristo, o imperador Nero promove perseguições muito fortes ao Império Romano, manda matar, queimar cristãos, e aí quantos e quantos mártires nos 3 primeiros séculos da Igreja. E depois Domiciano, na passagem do 1º para o 2º século, decreta até o cristianismo como uma religião ilícita, justamente porque promove a vida, constrói pontes e não muros de exclusão, de racismo e de ódio. O apóstolo Paulo vai dar continuidade a esse projeto de Jesus e orientou os cristãos a viver a unidade na diversidade. A temática da campanha esse ano traz esse dado maravilhoso, esse conteúdo. A unidade na diversidade. E todo esse capítulo que eu procurei sintetizar, ele destaca bastante a carta aos Efésios. Interessante que essa carta tem como conteúdo principal a unidade. Em todos os seus capítulos, apresenta Jesus Cristo como centro da nossa fé. Ele unifica a comunidade, apesar das diferenças, pois convoca a experiência do amor que une. Aí o lema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Está em Efésios capítulo 2. Ele trabalha também
num momento do texto, a obra da criação, e falando que já na criação, Deus em tudo promove o amor, o bem, a bondade e a vida para todos. Então nós somos criados no amor, para o bem. Um outro aspecto que ele desenvolve daí mais sistematicamente, falando de Jesus Cristo, então, que é a nossa paz. Cita até um exemplo interessante, eu não sabia disso, veja como a gente aprende, né, ao ler esses textos, que lá no templo de Jerusalém, num dos pátios, havia uma parede que dividia, separando de um lado judeus e do outro lado não judeus. Até isso a gente sabe. Mas que havia uma inscrição nesse muro de que havia ali um texto falando da pena de morte, que se um não judeu atravessasse para o outro lado desse pátio, esse muro, ele poderia incorrer numa pena de morte. Tal era o grau de separação. E aí a carta aos Efésios vai dizer que em Jesus e com ele foi derrubado o muro de separação e de inimizade entre cristãos e não cristãos, né? Portanto, a diversidade, a diferença não é razão para conflito, pelo contrário, nos traz o crescimento. Aí eu vou sintetizando um pouquinho aqui, até a palavra paz, nas diferentes línguas, na época, o grego, o hebraico, o aramaico, não significa apenas ausência de guerra, mas superação de violência, das discriminações. Graças ao fim das divisões, as pessoas podem sentar-se em torno da mesma mesa, de uma mesa comum, e partilharem juntas o pão. Vai nos dizer que também ninguém é superior a ninguém. Em Cristo todas as pessoas são iguais. Aquela frase tão linda de São Paulo. Em Cristo não há judeu nem grego, homem ou mulher, escravo ou livre, somos todos irmãos e irmãs. Então, aceitar plenamente as pessoas que são diferentes e ver nas diferenças a riqueza do corpo de Cristo. Não é possível estar com Deus e ao mesmo tempo discriminar e desrespeitar as pessoas por causa de suas diferenças étnicas, religiosas ou de gênero. E a igreja, enquanto comunidade cristã, é instrumento da vida e do amor de Jesus, sinal de salvação, para comunicar justamente esta vida como diálogo, entendimento e comunhão. Vou concluindo, a carta aos Efésios ainda faz uma afirmação muito interessante. Nos fala de uma cultura político-social, de acolhida e inclusão. Vocês não são mais estrangeiros, diz a carta, nem migrantes, são concidadãos dos santos, são famílias de Deus. Desde sempre o propósito de Deus era de um mundo de unidade. Como o nosso tempo é tão limitado, eu vou concluir com uma frase que achei muito bonita já no finalzinho desse texto, né? Ele vem nos mostrar o ecumenismo como uma experiência que nos possibilita conviver e aprender com irmãos e irmãs de diferentes confissões. Com isso, criamos pontes entre as confessionalidades. Que bonita, né? 6 igrejas, seria tão bom que fossem tantas outras se unirem para o diálogo, o entendimento, unir aquilo que está tão dividido. E o texto chega a essa conclusão. A partir da amorosidade e da paz, somos livres para incluir, ser solidários e solidárias, praticar o diálogo, respeitar todas as tradições de fé, viver em horizontalidade, sermos justos e justas nas relações econômicas. Nesse contexto, não nos é permitido estabelecer relações de dominação, intolerância, exploração e exclusão. Deus nos liberta para o amor e não para o ódio. Muitos muros têm sido derrubados a partir da fé em Jesus Cristo, e pontes de diálogo e aproximação têm sido construídas. Obrigado, Padre Cláudio, pela
contribuição, também nos lembrar, a partir da prática de Jesus, a necessidade de construirmos pontes, de dialogarmos e de nos abrirmos também ao outro, ao diferente. Nós agradecemos e acolhemos, a todos que estão interagindo, comentando, curtindo na nossa página do Facebook. Pedimos que possam também compartilhar para que essa nossa coletiva de imprensa chegue a mais pessoas. Vou passar a palavra à Vera. A Vera, ela é coordenadora da equipe da campanha da fraternidade aqui da nossa Arquidiocese de Campinas. Nós lembramos que todos os anos esta equipe, formada por leigos e leigas, contribuem, estudam, ajudam as paróquias, as foranias, na reflexão de cada ano. Então, Vera, bem-vinda e obrigado desde já. Muito obrigada. Eu quero cumprimentar a todos presentes aqui, Dom João, os padres todos presentes, toda a mídia. Vocês vão ser os grandes divulgadores da campanha da fraternidade, levando a boa nova para os lares de Campinas, para os nossos leigos, leigas, para as pessoas mais distantes até. Muito obrigada, então, por vocês estarem aqui fazendo esse trabalho. Eu quero fazer uma recordação da vida. O ano passado, mais ou menos nessa época, porém mais próximos nós estávamos, nós nos reunimos e Dom João fez a leitura do decreto que instituiu o Fundo Arquidiocesano de Solidariedade. E logo em seguida veio a pandemia. E aí nós nos tornamos assim mais limitados em termos de agir, mas também até limitados em termos de arrecadação. Mas o Fundo de Solidariedade se fez presente atendendo famílias em situação de vulnerabilidade. Foram direcionados muitas toneladas de alimentos, complementando o atendimento às famílias que as paróquias já fazem. É bem importante a gente dizer que, assim, é um trabalho que foi de ajuda, de complementação, porque as paróquias, através das pastorais da caridade, da Sociedade São Vicente de Paulo e todas as assistências que as nossas paróquias já têm, se fazem presente diante das necessidades dos nossos irmãos e irmãs empobrecidos. O Fundo de Solidariedade pôde fazer isso em parceria com o Comitê Emergencial para o Combate à Covid-19 da Arquidiocese, do Hospital PUC, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. E assim organizou toda a logística de arrecadação, armazenamento e transporte para que as doações pudessem chegar ao destino. A paróquia Nossa Senhora Aparecida de Campinas, ali no Jardim Proença, disponibilizou um ambiente físico para que nós pudéssemos armazenar, montar as cestas básicas, os kits de higiene e as paróquias pudessem retirar nesse local. Ali ficou sendo um centro de distribuição de ajuda e complementação às paróquias. Respeitando o distanciamento, e até assim, alguns trabalharam de forma remota, outros foram para a frente de trabalho, a campanha da fraternidade pôde estar presente em comunidades e ocupações. E aqui nós realçamos a ocupação Nelson Mandela, que nós, na paróquia, pertence à paróquia Nossa Senhora da Piedade, e a ocupação Vila Paula e Rua Paula, que fica na paróquia São Marcos, o Evangelista. E foi
nós fizemos um treinamento, porque o uso de máscara e a higienização era uma novidade na época, né? Então, nós fizemos um treinamento, treinando líderes daquele lugar que iam levar para outras pessoas, então eram os multiplicadores. E assim, foi muito interessante, eu pude ver padres entrando nos barracos. A primeira pessoa do Nelson Mandela, que teve os primeiros sintomas, o padre pôs no carro, levou para assistência médica. Então, assim, é toda essa igreja bonita, essa igreja viva que a gente viu estar presente. Também as paróquias, e a gente motivou muito isso, vocês devem se lembrar, as confecções de máscaras. A comunidade Vila Paula, lá do assentamento, da ocupação, conseguiu criar uma pequena oficina de costura para poder confeccionar máscaras. Também nós estivemos presentes junto à comunidade haitiana de Campinas e região, através da Casa e Cultura Haiti Brasil. E num gesto de irmandade, a Caritas Arquidiocesana esteve presente com doações, distribuições de cesta básica e, de forma especial, iniciando a Casa Santa Dulce dos Pobres, para proteger e promover a saúde e a cidadania em tempos de pandemia aos nossos irmãos e irmãs em situação de rua. A Associação Nossa Senhora da Esperança do Hospital PUC, também com os voluntários incansáveis, prestaram solidariedade que pôde ser visualizada em toda a arquidiocese. Assim, nós entendemos que nosso modelo Santa Dulce dos Pobres esteve presente em nossa caminhada, nos fortalecendo e ajudando a valorizar o dom da vida e o compromisso, cuidado de amor. Para 2021, o Fundo de Solidariedade da Arquidiocese pretende que essa ação possa se estender além de distribuição de cestas básicas e kit de higiene, para atender pequenos projetos de geração de renda, proporcionando a pessoas e famílias uma possibilidade de resgatar a sua autoestima nesses tempos difíceis de desemprego. O Dia Nacional da Coleta da Solidariedade será no domingo de Ramos, 28 de março de 2021. Nós acreditamos que a generosidade popular vai fazer com que nós possamos atingir aí as metas que o Fundo de Solidariedade tem em vista. Então, que nossa doação seja resultado de sacrifício carismal. Ela pode ser feita durante as missas presenciais e também diretamente ao Fundo de Solidariedade da Arquidiocese de Campinas. E o endereço já está disponível nas redes sociais. As paróquias que precisarem de uma ajuda, precisarem de assessoria para as formações, pode também estar entrando em contato com a equipe da campanha da fraternidade, até através da coordenação de pastoral, e também os dados já estão nas redes sociais. E finalizando, a equipe a campanha da fraternidade, como já foi falado, se coloca numa caminhada aí como dos discípulos de Emaús, e já foi vista a primeira parada no ver, a segunda no julgar, e a terceira é o agir. Nós já temos exemplos de algumas outras campanhas ecumênicas, e aí é importante a gente resgatar um pouquinho isso. O que é que o texto base nos propõe? A promoção do diálogo ecumênico. Nós temos a semana de oração pela unidade cristã, a convivência interreligiosa,
a superação da violência, e aí a realização das missões ecumênicas, a superação da violência contra as mulheres. Já temos alguns grupos ecumênicos ligados a essa temática, e o cuidado da casa comum. Mas o importante é que cada comunidade, que cada local se reúna, faça o ver da sua realidade, para poder, diante do que Jesus nos pede, poder estar criando o seu agir. E aí, realçando que, assim, tivemos até um questionamento essa semana, mas como diálogo e vocês fazem uma coleta, né? Como que nós vamos atingir essa coleta, como vamos usar essa coleta diante da proposta de diálogo? É importante que a gente lembre que a proposta do objetivo geral está focando a superação das polarizações, das desigualdades, das violências, isso através do diálogo. Nós temos um exemplo muito bonito lá na ocupação Nelson Mandela. Houve eles iriam fazer padre, me ajuda. O terreno iria voltar para o dono, né? E aí eles teriam que sair de lá, eles seriam retirados do terreno. E aí juntamos um grupo ecumênico que batalhou por essa causa. Celebrações ecumênicas, criando soluções para esse problema. Então, esse é o grande enfoque dessa campanha. Deixemos de lado as nossas diferenças e direcionemos para o nosso interesse maior. Ajudar os nossos irmãos, podermos estar juntos nessa causa do bem comum. E assim, a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 tem a possibilidade de, sim, perceber e fazer viver que Cristo é a nossa paz e do que era dividido fez uma unidade. Desejo a todos, a todas, uma campanha da fraternidade muito santa, muito reflexiva, de muito envolvimento com a nossa conversão, e que nós possamos todos ter uma Páscoa muito santa. Amém. Nossa gratidão à Vera. Lembramos que temos a equipe da campanha da fraternidade este ano produziu este texto que está disponível também para as paróquias, enviadas a partir de hoje. Cada padre, cada equipe paroquial deverá se organizar da melhor maneira para fazer chegar também a todas as pessoas que se interessarem por conhecer um pouco mais sobre a campanha e verem a ação do Fundo de Solidariedade da Arquidiocese de Campinas neste tempo tão difícil de pandemia que vivemos e ainda estamos vivendo. Nós então agora passamos a palavra aos veículos de imprensa que aqui estão, o Correio Popular, a Rádio Brasil, a TV Século XXI, também a Pastoral da Comunicação Arquidiocesana, na pessoa do Padre Paulo Emiliano. Aqueles que forem falar, a Sandra vai dirigir até o microfone e orientar um pouquinho. À vontade a todos. Padre Fábio, permita um dado apenas, complementando o que a Vera colocou. O ano passado, nesse atendimento do Fundo de Solidariedade, ONGs nos procuraram aqui de Campinas e algumas igrejas. E foi um momento bonito, porque muitas vezes nós oferecemos alimento e outras vezes eles traziam o alimento. Então, não foram poucas vezes que uma igreja que nos pediu dizia: olha, esse mês nós temos sobrando, colocamos aqui para vocês no fundo. Então, foi um momento bonito de já
com outras igrejas, com outras entidades. Bom dia a todos. Eu vou dirigir a minha pergunta ao Monsenhor José Eduardo sobre o texto base. O texto base da campanha deste ano fala muito em diálogo e fraternidade. Desde ontem, o texto tem recebido muitas críticas. Então, a minha pergunta é mais no sentido de uma orientação para quem está nos ouvindo hoje e vai nos ouvir durante o dia, sobre como não se deixar envenenar pelas polarizações e manter o diálogo entre as diferenças. Bem, as polêmicas, elas partem a partir de um olhar, de alguns pontos do texto, sempre lembrando que o texto foi uma construção conjunta dos representantes do CONIC, e lá está também a Igreja Católica. O texto não quer ser um texto doutrinário, catequético, mas é um texto propositivo às comunidades, às pessoas, um texto que propõe reflexão, propõe ação, discernimento, e também nós precisamos, acho que como orientação às comunidades, em primeiríssimo lugar, um voto de confiança aos bispos, à Conferência Episcopal Brasileira. Nossos bispos são pessoas sérias, desde de sempre. Nós partimos daí, da confiança que nós temos no nosso episcopado, da confiança que nós temos na seriedade com que foi realizada sempre a campanha da fraternidade. Então, polarizações estão aí, mas a campanha vem justamente dizer, é preciso diálogo. Deus dialogou conosco, do jeito que nós somos, Deus nos ouviu, nos viu e nos disse uma palavra. Ao mesmo tempo, nós dizemos das nossas coisas a Deus, da nossa vida. O texto cita aqui discípulos de Emaús, é um texto bíblico em que os discípulos estão lamentando da vida, desconsolados com tudo o que tinha acontecido, e Jesus, que se faz ali no meio, o terceiro que aparece no meio daqueles dois, ele vai pacientemente ouvindo. Então, eu penso que o diálogo, mais uma vez, até nesse momento de polarização, escutar o que o outro tem para dizer, olhar o texto. As pessoas que têm me procurado, nas redes aí da paróquia, olha, eu falei assim, leiam o texto básico. O texto básico está disponível online também. O texto não traz nada de tão divergente, Tem polêmicas na forma de ver a sociedade, mas a igreja, o Padre Cláudio já citou, Dom João já colocou na fala, é uma proposta de olhar misericordioso para todas as realidades, não um olhar de violência para as realidades. Então eu penso que olhar o texto na sua essência, confiar na igreja, nos bispos que são pastores, a nossa igreja é séria. Historicamente, a campanha da fraternidade tem feito um trabalho muito bonito na nossa sociedade. Acho que essa é a linha. E acreditar naquilo que nós fazemos. Nós acreditamos na campanha da fraternidade, acreditamos no diálogo, acreditamos que Cristo é aquele que fez a unidade entre nós. Esses são os princípios que devem nortear esse momento que ainda é dividido. Próxima pergunta. Bom dia, Raquel do Correio Popular. Eu gostaria de perguntar para o bispo, por gentileza, em relação à campanha sobre as redes sociais, que são um palco de tanta divergência, Então, como um cristão ou uma pessoa que tem acesso à campanha da fraternidade, como que ela deveria se comportar em relação às redes sociais, para evitar, para a gente ter diálogo em vez de muros, criar muros nas redes sociais. Eu não escutei que era para mim, filha. Eu nem sei o que você falou, porque você começou baixinho, não entendi nada.
Não sei se aquele microfone está bom. É que aqui o retorno não existe aqui. Eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito das redes sociais, como que a campanha se enquadra, porque as redes sociais são palco de tanta divergência, de tantos muros, né? As pessoas ficam cercadas nos seus próprios nichos, né? Então eu gostaria que o senhor fizesse uma orientação dentro da campanha. Obrigado, viu? Entendi. Isso é coisa antiga, viu? Eu me lembro lá do Facebook dos fariseus e dos saduceus. Eles tinham cada conversa, até através de fake news, de noite, mas era um grupinho deles, tinha um grupinho de WhatsApp. Eles armaram a prisão de Jesus. Eles, os fariseus, e ainda conseguiram cooptar um dos íntimos de Jesus, que foi o Judas. Só que Jesus foi tão valente que ele não se cobrou de Judas, nem dos fariseus, nem dos soldados que eles encarregaram para crucificá-lo na cruz. Exatamente no alto da cruz, quando ele tinha dito tudo que ele podia dizer, e ele recebia ao contrário, grupos, bolhas, nuvens, né? Ele se entregou. Ou seja, ele mostrou com a morte dele o que ele sempre falou. Ele não cessou de ir ao encontro e de ele se carregar das mazelas para nos libertar das mazelas. Nós estamos, de fato, numa época em que nós podemos, graças a Deus, eu diria, nos expressar. Infelizmente, nós nos expressamos muitas vezes de maneira equivocada. E nós estamos, de fato, numa época muito delicada, vocês sabem disso. Hoje nós temos pessoas que defendem, por exemplo, o fim, eu diria, de uma TV Rede Século XXI, o fim de um jornal Correio Popular. E tem pessoas que apregoam só a existência de WhatsApps e fake news, vocês sabem disso, né? Então estamos em épocas muito delicadas, muito difíceis, e nós estamos também numa época de muitos preconceitos, onde nós rapidamente julgamos as pessoas, muitas vezes sem nunca termos conversado com essa pessoa. De repente eu rapidamente soube alguma coisa de uma pessoa, já criei um preconceito, e tudo que vem depois eu julgo a partir daquela notícia. Por exemplo, fique imaginando, se hoje, de uma outra maneira, nós soubéssemos que as pessoas que mataram Estevão colocaram ao pé de Saulo, as túnicas, ninguém iria ler São Paulo. Ninguém de nós ia ler as cartas de São Paulo. Mas as cartas de São Paulo são uma maravilha, né? Então eu creio que nós estamos numa época em que o cardeal Odilo fala muito disso, em que nós podemos de muitas maneiras ler todos os textos. Eu assisto, por exemplo, a Rede Século XXI, muitas vezes assisto programas, falas, inclusive pregações do Padre Eduardo, né? Eu leio toda a manhã Correio Popular, eu escuto, especialmente quando estou no carro, a Rádio Brasil. Cada pouco eu digo, não está completo isso aqui. Este texto não é uma súmula do Tomás de Aquino. É um livrinho que quer nos ajudar a refletir. Eu hoje de manhã, na minha pequena fala que eu fiz para a Rádio Brasil, eu dizia que esta campanha, ela nos provoca a sermos sérios e adultos no nosso ser cristão, discípulos missionários. Esta campanha nos exige, todos nós, a de fato, estudarmos, nos posicionarmos com muita reverência, com muita delicadeza em relação aos outros que pensam diferente. Isso aqui é um texto da CUNIC, nós procuramos conversar com outras pessoas que pensam diferente. Tem pessoas que criticaram, mas não se fala de Nossa Senhora. Claro que não vai falar de Nossa Senhora num texto desses. Eu estou dialogando com outras igrejas que não têm a devoção a Nossa Senhora como nós. É claro que eu não vou ficar citando todas as horas a Igreja Católica. Eu estou conversando com outras igrejas que não são igrejas católicas. Então eu acho que é uma questão de boa vontade, que nós que estamos aqui, nós temos que nos mover com boa vontade, com seriedade, sem preconceitos. Mas nós precisamos também escutar aqueles que falam isso, né? Eu sei que tem, pelo que eu sei, 3 bispos que pediram para que a campanha não fosse realizada nas dioceses deles,
Cada bispo tem direito, eu também posso dizer aqui, não se lê esse texto. Se as pessoas vão obedecer, eu não sei, mas eu posso dizer isto. Eu, da minha parte, acho que é um pouco de infantilidade, um pouco de medo. Nós temos que ter coragem de escutar, conversar com os diferentes, deixar que os outros também nos critiquem. Vamos caminhar como Jesus foi criticado. E terminando, eu diria, como o nosso Papa foi e é criticado até por cardeais, bispos e batizados e batizadas. Obrigado, Dom João. Passamos a palavra para o próximo, para o Felipe, da Rádio Brasil. Bom dia. Alô? Tá baixinho? Oi. Bom dia a todos da mesa. Eu gostaria de propor, e talvez a pergunta mais para Vera e talvez para o Monsenhor Meschiati, nós ainda vivemos um tempo, como nos lembrava Dom João Inácio, quando começou a pandemia, em que nós precisamos muito da criatividade para dar conta dos desafios da pastoral. E imagino que nessa campanha da fraternidade, ainda por conta das limitações de encontros, igrejas com presença parcial e todos os protocolos sanitários, a gente tenha também mais esse apelo à criatividade para poder trabalhar e para poder fazer chegar então as reflexões da campanha às nossas comunidades e também no diálogo com as outras igrejas. Então gostaria de ouvi-los, por favor, de que modo esse apelo à criatividade pode ser colocado em prática também nas reflexões da campanha desse ano. Muito obrigado. Eu gosto de falar de exemplos práticos. Na ocupação Nelson Mandela, eles estão fazendo um levantamento, estão fazendo um censo para poder ouvir a população e as necessidades deles. Quais as aptidões que ali naquele lugar as pessoas têm, para poder estar incentivando pequenos projetos. E tem um grupinho que está resolvendo por uma confeitaria de pães artesanais. E isso vai fazer com que eles tenham um certo recurso para poder comprar suas próprias cestas básicas. Então, essa é a perspectiva da campanha agora. E realmente, a criatividade, eu acho que vem, Felipe, de ouvir. Nós temos que saber ouvir as pessoas que estão com necessidade para nós, junto com eles, podermos criar. Eu acho que esse pessoal é muito bonito, só precisa ter o seu valor. Não sei se o Padre Eduardo gostaria de completar. Eu penso que no objetivo geral, ali aparece a superação da desigualdade, é um dos objetivos desta campanha. Então, nós estamos abertos às comunidades, segmentos da sociedade que apresentem projetos na linha de superação da desigualdade, criação de pequenos negócios, de cooperativas. A nossa ideia nesse ano é investir nesse caminho, incentivo às cooperativas, às iniciativas locais e às propostas que vierem das comunidades. Para esse é o destino do dinheiro da arrecadação da campanha. Por favor, próxima pergunta. Com o Padre Paulo Emiliano, da PASCOM, nós então encerramos os questionamentos. Seriam duas perguntas, uma ao Padre Cláudio, na questão pastoral, da menção pastoral, pela experiência que o senhor tem, e também por estar vinculado à coordenação de pastoral, e a outra seria para o nosso arcebispo. Ao Padre Cláudio, seria essa pergunta: em termos de isolamento social, em tempos de isolamento social,
Quais são as orientações para os tradicionais encontros que ocorrem nas casas dos fiéis, em termos de via sacra, os círculos bíblicos? Falávamos na linha da criatividade, então nós encontramos muitas pessoas desanimadas e com receio até de se encontrar, né? E ao nosso arcebispo com a mensagem de esperança em tempos de tantas intrigas que estão surgindo em torno de algo que já acontece há tantos anos na nossa igreja. Uma mensagem de esperança a todos os cristãos católicos da nossa arquidiocese, que às vezes, diante de tantas coisas que são veiculadas, não sabem como se posicionar e às vezes ficam também desanimados em aderir à campanha. Padre Paulo, eu vou responder primeiro então. Acredito que em relação à questão do isolamento, penso que como a pandemia tem se estendido, né, a gente não imaginava isso, né, já em outubro, novembro do ano passado, a gente imaginava que a pandemia tivesse sido já extirpada. E ela vem se estendendo. Ontem ainda eu peguei os dados no Brasil, média de 1.070 óbitos por dia. Daqui 2 dias nós chegamos em 10 milhões de casos e já 250 mil óbitos no Brasil. Então eu penso que esse cuidado que a gente deve ter do distanciamento, das várias questões que os protocolos têm colocado, de fato, mesmo com a vacina, que é um processo ainda muito lento, a gente tem que ter essa precaução. Eu acho que aquela forma como nós tínhamos das vias sacras nas casas, dos círculos bíblicos, das famílias que se encontravam, eu penso que nós não podemos ter essa forma para mantermos, né, o distanciamento, até porque um bom número de pessoas que se encontram, né, geralmente são pessoas de média idade, algumas mais idosas, na nossa realidade enquanto comunidades cristãs católicas. Então, eu não indicaria essa maneira das famílias se reunirem, até porque as próprias famílias, né, têm tido essa preocupação nas casas. Mas a campanha dispõe de muitos materiais. Eu estava olhando agora aqui no texto base, atrás tem 15 subsídios diferentes, com roteirinhos para jovens, para crianças, círculos bíblicos, orações. Então as paróquias têm como conseguir esse material, não é um material de custo caro, ou às vezes as próprias indicações dos textos bíblicos durante a quaresma. Então, eu acredito que as paróquias podem obter subsídios e isso ser rezado em casa, nas famílias, com as próprias pessoas, nos seus lares. E também as redes sociais que dispõem de muitos meios, as paróquias podem ter essa criatividade hoje, grande parte delas se realizam até as celebrações online. Eu penso que também os párocos, as equipes de comunicação das paróquias e comunidades podem promover formas de oração, de reflexão bíblica e os momentos que forem possíveis, mantendo o distanciamento. Nós vamos ver como que será então, né, até a Semana Santa desse ano, assim por diante. Então acho que é possível sim a gente, né, criar algumas formas de participação, mesmo que ainda limitadas. Né? Alguns organismos daqui na diocese, a própria Comissão de SEBS esse ano não está produzindo um subsídio, né, mas ela está sugerindo que o material que já existe seja disponibilizado. Queria só colocar um dado, Dom João, se o senhor me permita, sobre a questão do texto. Eu acho assim, por que esse texto também está criando tanta, a campanha da fraternidade, o texto base? Porque ele vai nas causas de muitas questões de violência, de discriminação, de muros que se construiu. O texto, para quem o lê, e não é nada difícil, ele está apontando causas dessas questões de polarização, de discriminação que existe. E muita gente não quer ir na raiz, nas feridas, não quer enxergar a verdade. E Jesus fez a gente enxergar a verdade. É por isso que ele foi perseguido e morto. Então acho que o texto é muito rico, ele faz a gente ver o que muitas vezes certas organizações no país e no mundo escondem de nós. Por isso que também ele é polêmico, né? Eu acredito nesse sentido. Padre Paulo Emiliano, obrigado, viu? Obrigado pelo seu ministério conosco, com tantas lideranças que o senhor busca coordenar em nossa arquidiocese. Agradeço a pergunta.
Não é tanto uma pergunta, é exatamente que eu faço uma mensagem de esperança diante disso tudo que é veiculado, que é diabólico muitas vezes, né? Porque divide. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu acredito em nossos padres, eu acredito em nossas lideranças, nossas coordenações, eu acredito em nossas instituições que veiculam exatamente a prática evangelizadora, que são vocês que estão aqui hoje. E agradeço muito a presença de vocês. Queria dizer também que todos vocês, lideranças, padres, né, religiosos, todos vocês que estão à frente de grupos, nós não devemos ter medo de fato, aprofundar o conteúdo dessa campanha. Nós precisamos ler, estudar, rezar. Como diz o Dom Odilo, não precisamos necessariamente concordar com todas as palavras, mas concordar com o Espírito, sim, porque o Espírito de ecumenismo é o Espírito que brota do Concílio Vaticano II. E nós somos igreja quando nós caminhamos também com o Vaticano II. Segundo lugar, vamos buscar continuar a dar o melhor de nós e um ajudar o outro a despertar o melhor que está nele. Como é gostoso encontrar uma pessoa que acredita na gente, que nos provoca ao melhor. E como nós somos capazes de muito, de vez em quando falta alguém chegar do lado e apostar em nós. Gosto de lembrar a história de São Pedro, que depois da morte de Cristo, ele tinha negado Cristo, ele estava lá no mar da Galileia pescando, Jesus apareceu à beira, de repente João diz ao Senhor, eles se encontraram, não falaram nada. Uma certa altura Jesus olhou para o Pedrão e disse, tu me amas? Ele, sem saber direito o que ele disse, sim. Jesus tirou a chave do bolso e disse, Pedro, eu confio em ti. Vamos lá, Pedro. E olha o que o Pedro virou. Então é tempo de nós despertar o melhor no outro. É muito importante também para não deprimir no modo de pensar, sujar os olhos, os sentimentos do coração. Não nos ocupemos com notícias farisaicas, que a gente chama de fake news. Você sabe por que Judas traiu Jesus? Judas começou a se distanciar de Jesus, da palavra de Jesus, e ele se aproximou da palavra dos fariseus, e os fariseus fizeram o coração dele. Muitas vezes eu sou aquilo com o qual eu me ocupo. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, aqui eu queria chamar a atenção. Não vamos acreditar que tudo é como 2 ou 3 dizem. E temos que cuidar. Tem alguns gurus que não seguem o Papa Francisco, nem os pastores da igreja. Esses devem ser evitados. Eu digo isso serenamente. São pessoas preconceituosas. Então, caminhemos com os nossos papas, caminhemos com o Concílio Vaticano II, com os pastores. Façamos o bem. Não vamos desfazer a imagem de ninguém. Se você escuta uma pessoa que desfaz a imagem de alguém, fique longe desta pessoa. Eu tenho assistido alguns vídeos que simplesmente mataram algumas pessoas. Isso não é cristão, isso é matar, não pode. Então nós somos chamados de fato a nossa vivência valente da nossa fé, de sermos católicos, universais. Temos a nossa doutrina, nós a conhecemos e por isso que nós somos capazes de nos abrir e conversar com o diferente. Que Deus abençoe a todos, obrigado pela presença de vocês e abençoada, adulta caminhada da campanha da Fraternidade Ecumênica. Muito obrigado, Dom João Inácio, pelas palavras de encorajamento, pela motivação que dá a todos nós da Arquidiocese de Campinas nesta manhã. Obrigado aos demais que nos ajudaram conduzindo esta coletiva de imprensa, aos veículos que aqui vieram, por atender ao nosso convite, aqueles que ajudaram na parte técnica. Lembramos que estamos também neste momento em comunhão com a presidência da CNBB, que agora às 10 horas também faz a cerimônia online de abertura da campanha da Fraternidade. Hoje é quarta-feira de cinzas, todas as paróquias com as suas programações. Às 18h30, nosso arcebispo presidirá a missa na Catedral Metropolitana de Campinas, com a imposição das cinzas, claro, com o número restrito de fiéis, e
também fará a abertura da campanha da fraternidade nesta celebração. Amanhã, às 9 horas da manhã, a equipe arquidiocesana da campanha da fraternidade estará na Câmara Municipal de Campinas também fazendo a sessão solene de abertura da campanha. Para aqueles que desejarem, todo o material da campanha da fraternidade está disponível no nosso site da Arquidiocese de Campinas. A todos, muito obrigado e declaramos encerrada esta coletiva de imprensa. Muito obrigada, senhor, pelo acolhimento. Vocês estão um cafezinho para servir aqui. Deputado, enquanto pessoas... A TV Século XXI pediu uma filmagem com o arcebispo. Se quiserem vir aqui.